Olá! No vídeo de hoje você conhecerá um resumo da história de Abraão, um dos patriarcas mais importantes da Bíblia. Sua história é contada em vários capítulos do livro do Gênesis, no Antigo Testamento. Abraão, originalmente chamado Abrão, é conhecido por sua fé em Deus e por ser o pai do povo hebreu. A chamada de Abraão. Este era o seu nome antes de Deus mudá-lo, sendo assim seu nome quando Deus o chamou. Abrão, filho de Terá, descendente de Noé, era natural da cidade de Ur dos Caldeus, uma região que hoje faz parte do Iraque. Deus chama Abrão para sair de sua terra natal, deixar sua família e seguir em direção a uma terra que lhe mostraria. Deus promete abençoar Abrão e fazer dele uma grande nação. Está escrito isto em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. A jornada para Canaã. Abrão obedece ao chamado de Deus e, aos 75 anos, parte de Harã, onde estava com sua família, em direção à terra de Canaã. Essa terra seria posteriormente conhecida como a Terra Prometida aos descendentes de Abrão. Preciso mencionar que Moisés deixou registrado o erro que Abrão cometeu neste momento. No início da sua trajetória, no capítulo 11, no versículo 8, no livro do Gênesis, vemos que Harã, seu irmão, morreu na cidade de Ur. A cidade de Ur era a cidade mais famosa do mundo naquela época. Se localizava no sul da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, nas proximidades do Golfo Pérsico, atual Iraque. O erro cometido por Abrão foi em levar consigo seu sobrinho Ló, filho de Harã, seu irmão, como mencionado por Moisés em Gênesis, no capítulo 13, versículo 1. Aqui se é gerado um problema, que o próprio Deus irá resolver. Ocorre uma briga entre os pastores de Ló e de Abrão, pois Abrão era homem abençoado e tinha muitos bens. No livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 5 ao 12, é descrito como Abrão e Ló tinham muitos bens e isso acabou ocasionando um conflito. Abrão reconhece que não há mais possibilidades de andarem juntos e dá a Ló a opção em escolher ir para onde ele quisesse. Então Ló, escolhendo ir para as campinas, Abrão foi em direção oposta e passou a habitar na terra de Canaã. Este ocorrido gerou consequências na vida de Ló, que passou a habitar em Sodoma. Sodoma é uma das cidades destruídas por Deus naquela época. Tendo que fugir, sofrendo a perda de sua esposa no percurso, que ao desobedecer à ordem de Deus, que os proibiu de olhar para as cidades que estavam sendo destruídas, cidades essas que eram Sodoma e Gomorra. Ela virou estátua de sal ao ter olhado para trás, indo contra aquilo que o anjo havia ordenado a eles, para que fossem sair da cidade, e ao saírem da cidade, não olhassem para trás e vissem a destruição. Isso ocasionou a esse ocorrido na esposa de Ló, a matando a partir do momento que ela foi transformada em uma estátua de sal. Foi enganado por suas filhas, se tornando pai e avô dos filhos que teve com suas filhas, ocorrendo um incesto. A atitude tomada por sua filha mais velha, que influenciando a irmã para que ambas se relacionassem com o pai, enquanto ele estava embriagado, com o argumento que elas iriam precisar gerar descendentes para Ló e a sua linhagem. Isto ocorreu, a ação de Deus enviar anjos para alertar Ló, graças a Abrão, que clamou a Deus rogando para que pudesse salvar qualquer justo que poderia residir em Sodoma. Deus, ouvindo Abrão, salvou a Ló e a sua família.
A aliança de Deus. Em Canaã, Deus reafirma sua promessa de dar aquela terra a Abrão e seus descendentes. Deus também promete que a posteridade de Abrão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abrão acredita na promessa de Deus e sua fé lhe é atribuída como justiça. A esterilidade de Sarai. Agora, já próximo de receber sua promessa, Deus visita Abrão e muda seu nome para Abraão. Este ocorrido está descrito no capítulo 17, versículos 5 ao 7, que diz: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de você farei nações, e reis sairão de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e a sua descendência, por aliança perpétua, para ser o seu Deus e dos seus descendentes. Sara, ainda estéril, e ambos velhos, e ainda sem filhos, Deus promete que Abraão terá um filho. Envia anjos para levar a mensagem, e Sara, que estava à porta da tenda, no momento em que Abraão ouvia os anjos, Sara riu do que o anjo havia dito e foi questionada sobre, porém de forma muito suspeita, negou o que havia feito. Sarai, agora chamada Sara, também teve o seu nome mudado no capítulo 17, versículo 15. Ela era irmã de Abraão, por seu pai Terá. Em um período, Abraão vai para a terra de Gerar, e lá, Abimeleque, rei de Gerar, ficou encantado com a beleza de Sara e acabou tomando por sua esposa após Abraão dizer que ela era sua irmã. Em Gênesis capítulo 12, versículo 12, após ser descoberto que Sara era sua esposa, pois Deus havia falado com Abimeleque acerca disto em sonho, Abraão explica para o rei que ela era sua meia-irmã, filha de seu pai, Terá. O nascimento de Ismael. Sara, percebendo sua esterilidade, sugere que Abraão tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. Abraão concorda, e Agar dá à luz a Ismael, que se tornaria o ancestral dos povos árabes. O menino acaba tendo certos problemas com seu irmão Isaque, e isso incomodou tanto Sara, que ela falou para Abraão mandar embora Agar e Ismael. Deus então visita Abraão e o alerta para que ele escute Sara, deixando claro que tudo estava de acordo com a sua vontade, e avisando que também cumpriria sua promessa na vida de Ismael, dizendo que futuramente o tornaria uma nação. O pacto da circuncisão. Deus faz uma aliança com Abraão, ordenando a prática da circuncisão como um sinal dessa aliança entre Deus e o seu povo. Isso se torna uma prática distintiva para os descendentes de Abraão, que é realizada pelos judeus até hoje. O nascimento de Isaque. Embora Abraão já tivesse um filho, Deus lhe afirma que a aliança continuaria através de um filho que nasceria de Sara. Assim, mesmo em sua velhice e Sara em sua idade avançada, ela concebe e dá à luz a Isaque. Foram 25 anos de espera para o cumprimento dessa promessa, feita a Abraão quando tinha 75 anos e cumprindo-se aos seus 100 anos de idade. O teste da fé, o sacrifício de Isaque. Deus testa a fé de Abraão pedindo-lhe para sacrificar seu filho Isaque como um holocausto. Abraão obedece, levando Isaque até o monte Moriá. No último momento, quando Abraão estende a mão para golpear o menino, Deus impede Abraão de completar o sacrifício, providenciando um carneiro para substituir Isaque. Este acontecimento é a demonstração de Deus de como executará futuramente seu plano salvífico, sacrificando seu único filho por amor a toda a raça humana. Só que, diferente de Abraão, Deus literalmente matará o seu filho, sem que haja interrupções. Isto você encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10,
referindo-se ao cordeiro que havia de ser morto. A morte de Sara e o casamento de Isaac. Sara morre em Hebrom. Após a sua morte, Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaac entre seus parentes. O servo retorna com Rebeca, filha de Betuel, sobrinho de Abraão. Deus quem havia conduzido o encontro do servo até Rebeca, provocando a união entre Rebeca e Isaac, tornando-a esposa de Isaac. A morte de Abraão. Ele se casa com Quetura, após a morte de sua esposa, Sara. Com Quetura, ele tem outros filhos, porém sua herança é dada para Isaac, de acordo com a promessa que Deus havia feito a ele sobre a descendência por meio de Isaac. Abraão viveu uma vida longa e abençoada, morrendo em uma idade avançada, nos seus 175 anos. Foi sepultado em Hebrom por seus filhos Ismael e Isaac, posto ao lado da sepultura de Sara. Agora, é necessário que eu destaque um ponto muito importante da história de Abraão. Consequências muito sérias na atitude tomada por Sara foram geradas. Após dizer para Abraão ter um filho com Agar, Ismael, como prometido por Deus, se torna uma nação e nasce ali um conflito extremamente preocupante. Os descendentes de Ismael, os ismaelitas, atualmente os árabes, e os descendentes de Isaac, os israelitas, são povos que mantiveram seus descendentes até hoje. Para que possamos entender melhor esta situação, quando Agar engravidou de Abraão, a Bíblia menciona que ela passou a menosprezar a Sara, se achando superior à sua senhora. A consequência dessa atitude foi Abraão dando permissão para Sara mandar embora Agar. Quando Agar estava no deserto, o anjo do Senhor fala com ela da seguinte forma, como está mencionado no capítulo 16, do versículo 11 ao 12, que diz assim: Disse-lhe também o anjo do Senhor, Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ela retorna para Abraão, obedecendo a ordem que havia recebido do anjo, e volta a ser a serva de Sara. Olhando para a história, vemos as guerras envolvendo o povo judeu e os povos do Oriente Médio. Precisamente o conflito principal com os árabes. Nem todos os povos do Oriente Médio são árabes. Há uma mistura muito forte de outros povos que habitavam aquela região. Os palestinos são considerados um povo semita, por serem árabes. O termo semita é originário do nome Sem, filho de Noé. Este termo serve para designar as línguas cujo parentesco foi estabelecido na Idade Média pelos eruditos judeus: o hebraico, o aramaico e o árabe. É claro que mencionei de forma muito rasa uma história de dois povos originários de um mesmo descendente. Há muito a explicar sobre o imperador Adriano e a sua ação em Israel, e suas atitudes que intensificaram este atrito entre os descendentes de Abraão, como sua atitude de ter mudado o nome da província Judéia para Palestina e profanado o templo em Jerusalém, construindo um templo pagão para um deus chamado Júpiter. Com sua atitude de mudar o nome da província romana da Judéia para Síria-Palestina, por muito tempo os povos naquela região foram chamados de palestinos. Mas o foco aqui neste vídeo não é trazer a história completa de todos estes acontecimentos até a guerra que está ocorrendo neste momento, mas mostrar a você e o fazer entender as consequências negativas que uma escolha errada pode trazer à sua vida. Ao longo da história, esses povos habitantes do Oriente Médio tiveram inúmeros conflitos contra Israel, tais como a crise de Suez, Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. Nem todos os judeus odeiam os árabes e muçulmanos,
Muçulmanos são aqueles que praticam o islamismo, uma religião que é monoteísta, crença em um único Deus, cujo Deus é mencionado no Alcorão como Alá. Nem todos os árabes e muçulmanos odeiam os judeus. Não se pode generalizar. Há radicais de ambos os lados, como há pacificadores de ambas as partes. Atualmente, está acontecendo um conflito entre o grupo terrorista Hamas contra Israel, após um episódio terrorista da parte deste grupo, que cometeu atrocidades em algumas regiões de Israel. Os conflitos vêm se intensificando e apontando para a vinda cada vez mais próxima do Senhor Jesus. Bom, já quero agradecer se você assistiu este vídeo até aqui. Tenho certeza que percebeu o quão importante é a história de Abraão, um homem que após a sua morte continua aparecendo na história como alguém muito amado por Deus. Sua importância tanto historicamente como também espiritualmente falando. Uma história repleta de fé, obediência e confiança em Deus. Ele é considerado um modelo de fé e deixou um legado como patriarca do povo hebreu. Sua história continua a ser uma fonte de inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo, nos mostrando que mesmo errando, ele não deixou que nada abalasse a sua confiança em Deus, mantendo a fé, como mencionado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20, dizendo que ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não é à toa que é considerado como o pai da fé. Mais um influenciador que com sua história edificou e edifica muitas vidas. Quero pedir a você que, se gostou deste canal, me ajude e se inscreva. Acione o sininho. Estou começando agora no YouTube e infelizmente o meu alcance ainda é muito limitado. Quero destacar que é um prazer fazer estes vídeos e saber que muitos podem ser alcançados por este canal, que conta a história de grandes homens de Deus e pessoas que tiveram uma certa importância em seu tempo. Ficamos por aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe.